Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, estamos aqui, né, em mais uma videoaula. Hoje a videoaula é para fazer, né, um pequeno comentário sobre o teste de vocês, né. No caso de português e redação, fiz a correção, né, expliquei. O teste de redação já é mais complicado, que não é corrigir o teste, é que o corrigir é particular, é corrigir o teste de cada um, né. Mas assim, fazer um pequeno comentário, né, sobre a produção do seu, do seu teste, né, do seu teste de consulta de redação, e falar um pouco sobre a estrutura para lembrá-los, né, para ver se vocês conseguiram assimilar e produzir o texto da maneira adequada. Ok? Mas lembrando que haverá uma sala de dúvidas, né, e quando acontecer essa sala de dúvida, nós nos encontraremos lá e poderemos tirar todas as dúvidas que precisarem. Ok? Muito bem, a tipologia textual que foi escolhida na produção do seu texto foi a narração, e pedi para que fizesse uma narração curta, né? Uma narrativa curta. E lembrando que narrar é contar uma história, né? Falar sobre uma história, contar. Né? O nome já diz narração, porque precisa de quê? Em princípio, precisa de um narrador. Né? Se narravam várias histórias, os feitos heróicos, contos. Na literatura se narravam também algumas histórias, a narração de um conto, de uma fábula. Né? A narração ela pode ser real ou fictícia dos acontecimentos. Né? Então, já é do homem, lá atrás, né? Na antiguidade, narrar, contar histórias. Então, esse texto, né? Essa tipologia textual, narração, ela tem como foco o fato a ser narrado. Né? Então, qual é o foco? O fato a ser narrado. Se eu for comparar as tipologias textuais, né, eu tenho a narração, a descrição, a dissertação. A dissertação, ela vai ter o que como foco? A tese ser defendida, a ideia ser defendida. A descrição vai ter o que? O objeto a ser descrito. Quando eu digo objeto, não é simplesmente um objeto, pode ser esse objeto é o objeto, né, a ideia do que vai ser descrito. Eu posso descrever uma cidade, eu posso descrever uma pessoa, eu posso descrever tanto o físico como um aspecto emocional de uma pessoa, né? O ambiente do lugar. Então, posso fazer a leitura descrevendo cada ambiente, né? Comportamentos, qualidades, né? Então, isso é uma descrição, ok? Mas o que nos interessa é a narração, e a narração ela vai estar, o seu foco é no fato a ser narrado, né? Então já se disse, a narração precisa de um narrador. Quem escreveu, né, a produção de texto é o narrador, foi quem está narrando a história, né? Então foi nos colocado um tema, uma semana na praia. Eu estou dando uma olhadinha aqui na prova de vocês. Você foi convidado a passar uma semana na casa de praia de um amigo seu. O que seria uma diversão tornou-se um grande problema, mas teve um final feliz. Ou seja, ele já te deu a dica ali, né? Então, dentro dessa dica, o que você precisaria? Como você iria produzir, né? Utilizando as estruturas que aprendemos de uma narração, né? A narração ela tem um enredo, né? Esse enredo vai envolver o que? A situação inicial dessa narração. Você vai começar a sua história falando onde você foi convidado, né, para passar um tempo numa casa de praia para um amigo, ou fui convidada para ir uma casa de praia para um amigo, né? Situação inicial. E nessa situação inicial você vai desenvolver a sua história. Depois que você já se analisou, né? A situação inicial do que você está falando, né? O fato a ser narrado, né? O que é que você vai estar narrando, né? Um convite a uma casa de praia, a ida a uma casa de praia, ok? E depois você vai desenvolver a sua história. Então aí vai acontecer o desenvolvimento da sua história, e dentro desse desenvolvimento se percebe ali o seguinte, que ele fala o que era para ser uma diversão,
acaba tendo uma complicação qualquer. E essa parte da sua história, nós vamos chamar da situação problema, nós vamos chamar de clímax, vai ser o ponto auge da história, o ponto máximo, né, do desenvolver da história. É o ponto de tensão da história. Dali em diante, né, vai desencadear as situações mais importantes da sua narração. O que houve? Né? O que aconteceu nesse momento? Qual foi a situação, problema? O que eu vou desenvolver em cima disso? O que eu vou falar em cima disso? Né? E dentro desse contexto, né, do clímax da história, né, você também precisa falar sobre quem? Quem vai estar nesse meio desse desenvolvimento? Seus personagens, é claro que você escolheu. Eu e fulano estávamos lá, né? Tem que ter, vai aparecendo no teu desenvolvimento essa questão dos personagens, né? Que vão participar da história. Você falar também do espaço, né? Como foi falado, a gente estava numa praia, né? A situação acontece numa praia. Posso citar o tempo, que faz parte também da estrutura, né? De uma narração, quando acontece, onde acontece, né? E depois de falar sobre tudo isso, depois de seguir toda essa estrutura, né? Situação inicial, né? Desenvolvimento, o ponto máximo da história, que é o clímax da história que aconteceu, né? O pós-clímax, né? O desenrolar do que aconteceu, você vai fechar a sua história, né? Como ele falou no texto lá, que no final teve uma história feliz, você vai falar de todos os acontecimentos, os problemas, o que aconteceu, e depois, com certeza, você deu uma solução aí na sua produção de texto, falando que apesar de tudo, no final deu tudo certo, de acordo com o que você escreveu, né? E conseguimos aproveitar finalmente. Eu estou dando uma sugestão. Conseguimos aproveitar finalmente aquele dia na praia e tivemos, agora sim, depois de tantas dificuldades, né, depende do que você escreveu, né, um dia feliz, um final de dia feliz, curtindo com os amigos. Então, o que eu preciso passar, né? O que eu estou passando para vocês é mais ou menos o que você deveria ter feito na sua prova, né? Obedecer a estrutura, uma narrativa curta, né? Sabendo que tem um narrador, tem um enredo, nesse enredo tem a situação inicial, tem um desenvolvimento, tem o clímax, que é o ponto máximo, né? Tem os personagens, tem o tempo, o local, pode falar um pouco, mesmo sendo um texto narrativo, pode aparecer um pouco de descrição no texto, né? E o fechamento de minha história, de acordo com a proposta da redação. Espero ter conseguido tirar um pouquinho, né, da dúvida de vocês em relação à produção do seu texto, que foi feito, né, como teste, né, o seu teste, né? E quero reiterar o que eu falei no início, né? Vamos nos encontrar na sala de dúvida, né? E lá tiraremos de maneira mais particular as dúvidas de cada um em relação à estrutura desse texto narrativo. E se você conseguiu mais uma vez, digo parabéns, né, e vamos em frente, ok? Fica aí então para vocês um forte abraço e até a próxima videoaula ou até a sala de dúvida, ok?